estar dentro da igreja significa que eu sou grão? Não, mas quem saiu, ou quem está desistindo realmente, saiu fisicamente da instituição, é a palha. Eu vou ficar, não importa o que aconteça comigo, ou o que eu esteja fazendo, eu vou ser um grão. Será que é isso mesmo? E o tema de hoje é justamente para nós entendermos e nos situarmos que posição nós estamos tendo dentro da igreja. Entende? O tempo está passando. As coisas estão realmente aceleradas. E hoje é diferente do que há 15, 20, 30 anos atrás dentro de nossas igrejas. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido os irmãos, aos que puderem, nos ajoelhar para falar com Deus mais uma vez. Vamos falar com esse Pai, porque nós somos filhos dele. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías. Mas antes, Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. E depois nós vamos para Isaías, capítulo 1. Ó, tudo no início de cada livro. Ezequiel 3. Amém? Ezequiel capítulo 3, no capítulo 2, aqui Deus chama Ezequiel e no versículo 2 do capítulo 2, já nós vamos no 3, diz assim, verso 3, e ele me diz, Deus falando para Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se surgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. O 4. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Olha o versículo 4 do capítulo 3, um pouco mais embaixo. Diz assim, disse-me ainda, Deus falando com ele mais uma vez, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Para um pouquinho. Deus está falando para o seu servo que ele estava enviando Ezequiel ao povo de Ezequiel. Ele falava a mesma língua, certo? Ele falava a mesma língua. Olha o versículo 6. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se aos tais, ou seja, se é a essas pessoas ou a essas nações de línguas diferentes, diferente do teu idioma, diferente da língua materna que tu fala, olha o que diz a palavra de Deus. Certamente te dariam o quê? Ouvidos. Certamente as outras nações, as outras pessoas iam dar ouvidos ao servo de Deus, ao profeta de Deus. Mas Deus falou, nós lemos, Deus falou que o povo de Israel naquele tempo, ele estava em uma profunda e tremenda apostasia. O povo de Deus tinha se desviado do caminho do Senhor. E o que é apostasia? Apostasia, queridos, significa abandono da verdade. Apostasia não é simplesmente eu quero quebrar um tabu, não é
simplesmente deixar, abandonar, sair da instituição, sair da igreja. Apostasia significa você e eu conhecer a vontade de Deus e não viver segundo ela. A pergunta é: será que nós estamos em apostasia? Será que tem coisas em nossas vidas que temos que mudar, que temos que nos colocar à vontade do assim diz o Senhor? Será que Deus quer falar conosco ainda? Será que Ele ainda fala? Sim, Ele fala. Mas a pergunta é: será que nós estamos atendendo ao assim diz o Senhor? Porque Deus diz hoje: o meu povo é de dura servil, obstinado. Não quer me dar ouvidos. E olha o versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Irmãos, Deus está falando para o seu servo, o seu profeta. Deus está falando que já ia acontecer. Mas por que Deus está dizendo para Ezequiel aí? Verso 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte, obstinada e duro de coração. Queridos, preste bem atenção, que o povo não estava querendo dar ouvidos ao homem, ao profeta, a Ezequiel. Eles não estavam dando ouvidos ou atendendo à vontade não desse homem, mas do Senhor. Ficou claro? Porque quando um servo de Deus está levando a mensagem para o povo de Deus, não é ele em si, mas é Deus que está falando conosco. Eu digo, quando um servo de Deus, entende? Então Deus estava falando com o seu povo, dando mais de uma chance. Deus é misericordioso. Amém? Amém. E Ele continua o mesmo hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo do fim. Após 1844, interessante, no dia 22 de outubro do ano passado, foi uma data especial, pelo menos para alguns que ainda lembram, e alguns irmãos nessa data estavam em oração em uma vigília. E eu fui convidado a estar também nessa vigília, foi muito proveitosa, pela graça de Deus. Mas a grande maioria estavam brincando como se nada estivesse acontecendo. O tempo está passando. Como vai terminar a nossa vida nessa terra se eu ou você morrer daqui a pouco? Ou amanhã ou na outra semana? Alguns dormiram no ano passado. Alguns morreram no ano passado. Como ficou a vida desses homens, dessas mulheres sanadas? Porque nós sabemos que quando morremos, ou estamos para a vida eterna, ou estamos para a morte eterna. Após a morte, não muda o nosso estado diante de Deus. O caráter, queridos, ele não é mudado na volta de Jesus e nem na ressurreição. O caráter de um homem e de uma mulher, ele é transformado aqui nessa terra, agora, antes da volta de Jesus e também antes da ressurreição. Quando nós morremos, e se morremos, porque nem todos morreremos, mas transformados seremos todos pela graça de Deus. Talvez você não vai morrer nunca, mas eu não sei, pode ser que sim ou que não, mas que seja para a glória de Deus. Quando, por exemplo, se um de nós morremos, ou melhor, um dos irmãos que já morreram, quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar com o mesmo caráter que morreram. Um exemplo, quando a profeta bem próximo de nós, quando a irmã White ressuscitar, ela vai ressuscitar com o mesmo caráter de submissão a Jesus Cristo. E para ela vai ser como se estivesse dormindo há 2 horas da tarde. E ela vai dar continuidade na sua vida, na eternidade com Jesus, com o caráter de submissão. O caráter de fazer a vontade de Deus. E se nós dormirmos em Cristo Jesus, nós vamos ressuscitar com o caráter de submissão. Tem um detalhe bem grande. Se nós dormirmos, se nós morrermos sendo fiel a Deus, nós vamos ressuscitar com o caráter de fidelidade. Mas se nós dormirmos, se nós morrermos sendo infiel,
nós vamos ressuscitar com um caráter de rebelião contra Deus. E a nossa parte será no lago de enxofre, com o inimigo e os demônios. Misericórdia. Como está a nossa vida, irmão? O ano está começando, ou melhor, já começou. Esse é o primeiro sábado do ano 2023, não é? 7 de janeiro. Vamos começar o ano com o pé direito, ou melhor, com o joelho no chão. Clamando ao Senhor misericórdia, clamando ao Senhor o batismo do Espírito Santo, para que nós possamos vencer o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, e subjugar a nossa vida ao domínio do Espírito Santo. Eu não sei como tem sido a vida dos irmãos, eu não o conheço, mas Deus o conhece de um por um, individualmente. Deus me conhece. Queridos, Deus está nos chamando para termos realmente um relacionamento especial com Ele. Durante todo esse trimestre, a lição vai falar sobre mordomia, não é? E Deus está nos chamando para sermos os mordomos fiéis e não infiéis. E um mordomo fiel não é só na parte monetária, é em todas as áreas. Em todas as áreas. Tudo. Lembra que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo? Louvado seja Deus. E Deus falou, não fui eu, que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, o que Deus vai fazer? E se eu me destruir? E se eu próprio ir contra a vontade de Deus? Eu vou ser destruído. Entende? Se você se rebelar contra Deus, o que vai acontecer? A consequência da transgressão, sem a confessar, sem pedir perdão, é morte eterna. Entende? Mas o Senhor, queridos, Ele está nos chamando de volta. E que o que nós lemos em Ezequiel não venha se cumprir em nossa vida. Que nós venhamos ser de um coração mole para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Percebe que aquele apelo é justamente na sétima fase da igreja, porque primeiro é Pérgamo, Esmirna, qual é a primeira igreja? A primeira fase da igreja? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É a sétima e última fase. Então, é bem comparado, na verdade aquilo é o cristianismo como um todo, mas de uma maneira especial, específica, se aplica a nós, adventistas do sétimo dia. E percebe que na sétima fase não há nenhum elogio, ao contrário de Esmirna. Na sétima fase, que é a Laodiceia, significa o que mesmo? Povo dos juízes. Povo dos juízes. E nessa última fase, queridos, Deus está dizendo que no versículo 20 do capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso mostra, irmãos, nos dá claro a entender de que o Senhor está fora. Leiamos a palavra de Deus meditando. E o Espírito Santo fala conosco. Jesus está batendo na porta. Queridos, só bate na porta de alguém quem está fora da casa. Porque quem está dentro não vai bater para abrir, porque ele já tem um trinco pelo lado de dentro. E a porta da nossa vida, do nosso coração, o controle da nossa mente, é nós que temos a chave. O trinco é pelo lado de dentro. E Jesus está querendo, ele é educado. Jesus está querendo que nós atenda ao pedido, ao clamor de Deus para nos ajudar. Ele quer entrar em nossa vida, ele quer transformar a nossa vida por completo. Se alguém ouvir a minha voz, não é somente ouvir, mas é fazer uma ação. Abrir a porta,
é aceitar de todo o coração, é começar a colocar na prática as verdades que Deus nos deu como adventista do sétimo dia. Irmãos, nós não somos evangélicos, nós somos protestantes no verdadeiro sentido da palavra. E o protestante, ele protesta contra o quê? Contra o erro, contra o engano. O que diz Deus em João 8,32? E conhecereis a verdade, e ela nos libertará. De quê? Do engano, da mentira, de tudo que não presta, queridos. Mas para que isso possa ser real em nossa vida, nós temos que colocar na prática a verdade que o Senhor já nos deu até aqui. Porque de que adianta virmos à igreja todo dia e toda hora, participar das programações, mas entrar vazio e sair pior? Adianta alguma coisa? Aí Deus diz lá antes do verso 20: estou a ponto de vomitar. Queridos, no verso 19, Deus diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. O verdadeiro arrependimento, queridos, implica mais do que tristeza pelo pecado, é o afastamento de Deus. Caminho a Cristo, capítulo 3. Irmãos, Deus está nos chamando para termos um relacionamento íntimo com Ele. Eu não sei até quando nós vamos ouvir a voz de Deus, mas logo, logo a voz vai se cumprir. Correrão de mar a mar, de norte a oriente, procurando a palavra de Deus e não encontrarão. Agora vamos para Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. O versículo 2. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Agora, 2 pontos aqui, já é Deus de uma maneira direta falando. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não atende à minha palavra. O meu povo não quer me dar ouvidos. Versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa. Que nação é essa? Israel. Povo carregado de iniquidade, raça maligna, filhos corruptores, abandonaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Percebe, irmãos, palavras duras de um Deus de amor? A grande maioria aqui é pai. Nós dizemos não, nós repreendemos nossos filhos pelo simples prazer de contrariá-los? Não, é porque nós queremos o bem deles, delas, dos netos, das netas, dos sobrinhos, das sobrinhas. Deus não é diferente, muito melhor. Deus, ele quer o bem dos seus filhos como um todo. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Todos os que vão subir na volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo, só são os filhos de Deus. Nem o neto. Não existe neto. Deus não tem neto. Então o seu filho, ele não é neto de Deus. Ele tem que ser filho de Deus para que ele possa subir com Jesus Cristo. Entende? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que nós não nascemos como filhos de Deus. Às vezes pode ser muito forte para alguns que nunca ouviram essa expressão. Nós nascemos como criatura de Deus feita por Ele. Mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Amém. E andamos no Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Amém? Amém. Que maravilha, irmãos. Que esperança de termos uma certeza de termos Jesus como nosso Criador, mais que ainda, nosso irmão. Ele está conosco, Ele é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Continuando, queridos, em Isaías, aqui no capítulo 1, diz assim, o versículo 11: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? É uma pergunta. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Irmãos, para um pouquinho. Não parece um pouco ou muito contraditório da parte de Deus? Porque, uma pergunta, quem instituiu essas cerimônias? Quem foi? Deus. E por que que Ele mesmo está dizendo, não quero mais isso, eu não aceito mais aquilo, não faça mais isso, e nós vamos ver mais à frente que afaste de mim essas coisas. Por que que Deus estava falando isso? Olha o versículo adiante. Versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. Versículo 13. E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Queridos, o problema não estava nos ritos, nas coisas que estavam sendo feitas. O problema estava no associamento das coisas sagradas com a profana. O povo de Deus naquele tempo de Isaías também estava em uma profunda apostasia. Na realidade, quando o povo de Deus está afundado na apostasia, Deus faz o quê? Deus levanta, suscita um profeta, para que Deus fale e que o povo ouça, e mais do que isso, o povo atenda. Entende? E naquele tempo o povo de Deus, o Israel antigo, estava em tremenda apostasia. E Deus diz, não aceito essas coisas. Afasta de mim isso aqui, é para mim a abominação. Agora vai afunilar mais. Vamos trazer para o ano 2023, no século 21. Quem é o Israel moderno? Quem é? O Israel moderno é nós, né? Quem é esse povo? Adventista do sétimo dia. Agora traga para nós essa mensagem. Hoje nós não mais sacrificamos carneiro, nem touros, nem outras coisas, dessa forma. Mas o que Deus pode falar para nós hoje que Ele não aceita, ou que se torna uma oferta vã, ou cerimônias vãs. Queridos, entendem, irmãos. Eu não sei se nós vamos ter ainda tempo de nos vermos. Eu não sei como será a nossa vida.
Mas será que Deus não está dizendo hoje para nós, o Israel moderno, afasta de mim essas coisas que estão sendo feitas, quando está sendo associada com o pecado? Porque Isaías capítulo 59, versículo 2, Deus nos diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Será que Deus está dizendo que, olha, a escola sabatina que vocês estão fazendo, eu não aceito? Será que algumas santas ceias que estão sendo feitas, eu não aceito? São exemplos que eu estou dando. E você entende entre você e Deus. Será que o que você está fazendo, dando um estudo bíblico, fazendo um convite, entregando um livro, dando um folheto, falando de Deus para alguém, será que Deus está dizendo, não quero isso, afaste isso de mim? Será que Deus está dizendo, quem te chamou está aqui? No meu ato. Percebe, irmãos e irmãs, como Deus Ele quer nos transformar. Deus Ele nos perdoa. Mas mais do que isso, Ele quer nos transformar, irmãos, por completo. Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança dele. O homem refletiu o caráter de Deus. Mas após o lapso, após a queda, o homem ele perdeu essa glória. Mas Deus enviou Jesus Cristo para resgatar o que se havia perdido. E Jesus ele está ainda até hoje trabalhando em nossa mente, em nosso coração, através do Espírito Santo, para nos trazer de volta. A pergunta, irmãos, que eu faço é: por que Jesus ainda não voltou? Será que Jesus está esperando a terceira guerra mundial? A terceira guerra mundial? Será que Ele está esperando mais desgraças acontecerem em nosso mundo, em nossa sociedade, em nosso meio, para que assim Ele volte? Será que a volta de Cristo depende de coisas horríveis acontecerem? Não. Pelo contrário. A volta do nosso Senhor e Deus e Salvador Jesus Cristo, ela depende de algo extraordinário que ainda não foi concluído. Ainda não foi concluído. Queridos, no livro Parábolas de Jesus, na página 69, Deus diz para nós: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, em seus filhos. E ele diz: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seu. Amém? Amém. Percebe, irmãos, como muita coisa ainda tem que ser feita. A sacudidura já começou. Ela já começou. Será que nós estamos em apostasia? Será que nós estamos pisando nos princípios do Senhor até aqui? Como está o nosso casamento? Como está a nossa família? Como estão os nossos filhos? Como está a nossa igreja? Muitas estrelas que brilhavam, ou que brilham, no decorrer da história, dos dias, vão deixar de brilhar. Muitas pessoas de grande influência estão desistindo, não da igreja, desistindo de Deus, desistindo de Jesus Cristo, desistindo de ser fiel ao Senhor. Queridos, nós não somos evangélicos, irmãos. Nós somos adventistas do sétimo dia, protestantes na essência da palavra. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Eu sou novo, eu sou jovem. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Tenho muito vigor,
muita disposição. Poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu escolhi render a minha vida a Jesus Cristo. Amém. Porque eu creio que essa é a melhor opção. Não existe outra. Não existe outra. E às vezes, queridos irmãos e irmãs que aqui está, eu fico impressionado como os jovens da nossa igreja estão vivendo como o mundo vive. Eles não têm aquele senso da presença de Deus. Eles vão para todos os lugares, comem todo tipo de coisa, olham todo tipo de coisa, assistem todo tipo de coisa, ouvem todo tipo de música que são diabólicas. O rock and roll é um estilo de música que é 100%, entendo o que eu estou dizendo, 100% satânico, o rock and roll. E muitos dos nossos jovens estão ouvindo rock, muitos dos nossos líderes estão ouvindo rock, e diz que o que tem, não tem nadinha. Mas eles continuam dizimando, ofertando, vindo para a igreja, cantando, participando da escola sabatina, sendo Caleb e outras coisas mais. E o que Deus diz? Não aceito estas coisas. Não em si nas coisas, mas porque está o quê? Associado com iniquidade. Percebe, irmãos? Que Deus não trouxe você para nesta manhã, para esse lugar, por acaso. Deus, Ele tem um convite especial. Ele tem um convite especial para você e para mim e para as nossas famílias. Mas Ele está batendo na porta. É nós que decidimos se Jesus entra em nossa vida ou não. É nós que escolhemos Jesus como nosso Salvador, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote. Não é Ele. Ele já está à nossa disposição. Queridos, eu não sei até que ponto o Senhor vai estar gritando aos nossos ouvidos, ou clamando aos nossos ouvidos. Mas algo precisa mudar em nosso meio, em nossa vida. Irmãos, eu recebo algumas mensagens e ali ligações de alguns irmãos e irmãs. E uma delas foi o seguinte: uma irmã dizendo, irmão, as coisas não mudam em minha igreja. Estamos meio que andando em círculos. As coisas não mudam. Vocês já ouviram a expressão enxugar gelo? Você enxuga e derrete, aí enxuga de novo, derrete, aí o pano encharca, você troca de pano, e as coisas não mudam, o gelo continua o mesmo. Queridos, as coisas têm que mudar, mas para que isso mude, nós temos que mudar primeiro. Imagina se nós fôssemos fiéis a Deus, na luz que recebemos até o momento, e olha que luz, hein? Olha que grande luz. Nós temos uma luz a respeito do sábado. Nós temos uma luz, significa verdades dadas por Deus para nós. Nós temos luz referente à maneira de nos vestirmos. Nós temos luz referente ao que comermos. Nós temos luz referente à educação dos nossos filhos. Nós temos luz referente com quem casar, com quem namorar. E hoje os nossos irmãos, adultos, idosos e jovens, estão namorando com qualquer tipo de pessoa. Você sabia que Deus não aprova o namoro de um adventista do sétimo dia com outra pessoa que não seja da mesma fé? Você sabia? Mas isso se tornou comum em nossa igreja. Os jovens estão namorando com as meninas do mundo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eles são mundanos. É isso. E detalhe, não é somente que a jovem seja na nossa igreja. Ela tem que ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ela tem que dar bom exemplo. E também o jovem tem que dar bom exemplo. Um conselho: se uma jovem está interessada em um jovem, veja se ele é fiel a Deus. Se ele não for,
mantenha essa distância dele para namorar. Nunca namore com esse rapaz. E jovem, se uma jovem de dentro da igreja não é fiel ao Senhor, não mantenha essa distância dela para namorar. Porque se ela não é fiel a Deus, você não vai ter um crescimento espiritual. Entende, irmãos? Irmãos, tem tanta coisa, mas não tem como falar tudo em pouco tempo. E às vezes, muitas das coisas que ouvimos até aqui, possa ser que é como uma carrada de pedra. Parece que está sendo pesado. Mas, queridos, como seria se os nossos líderes começassem a colocar na prática a verdade que Deus deu até aqui? Nós não estaríamos enxugando gelo, nós não estaríamos andando em círculos. Romanos 9, 27 diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Amém? Ainda que o número dos adventistas do sétimo dia seja 23 milhões em todo o mundo, e isso não é motivo de alegria. Pelo contrário, é motivo de tristeza. Deus usou 12, depois 40, né? Naquele período do Pentecostes, lá em Atos 2. E Deus fez um trabalho extraordinário. E hoje, onde estão esses que dizem 23 milhões em todo o mundo? O mundo está indo de mal a pior. Queridos, nós temos que colocar a nossa vida, irmãos, em harmonia com a verdade que Deus nos deu, porque nós somos adventistas do sétimo dia. Se nós não quisermos viver como Deus quer, não vamos atrapalhar outros a crescer na fé. Vamos dizer: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Provérbios capítulo 28, versículo 13, vamos abrir para nós já encerrando. Provérbios 28, versículo 13. Versículo 13. Uma irmã ou irmão pode ler para mim? 28, 13. Porque quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Queridos, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E o que significa encobrir? O verso já diz a resposta: mas o que a confessa e deixa. Encobrir de Deus significa não confessar, esconder. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Sim ou não? Isso são atributos da divindade. Mas tem algo que Deus não pode fazer. Como? Deus não é onipotente? Sim. Mas Ele não pode nos forçar a abrir o nosso coração a Ele. Ele não pode nos forçar a aceitar Ele como Senhor e Salvador em nossa vida. Ele faz o convite, Ele está batendo. O amor de Deus, queridos, nos constrange. Porque Jesus fez tudo por nós e continua fazendo. O que falta para eu e você e nós como igreja entregarmos a nossa vida 100% ao Senhor Jesus Cristo? Não existe, queridos, nada mais que Ele possa fazer. Mais à frente, alguns meses, alguns anos mais à frente, a porta da graça vai se fechar. Já ouviu falar nessa expressão? O fim da graça. E eu quero dizer para os irmãos que quando a porta da graça fechar, esse é o momento em que o Senhor Jesus levanta do segundo compartimento, o lugar santíssimo. Ele levanta e diz: feito está. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Cumpre-se então os que tiverem santos, continuem na prática a santificar-se. E os que serem imundos, continuem na prática da imundícia. Nada mais vai mudar, queridos.
Nada mais vai mudar. Deus está nos convidando hoje, irmãos, a termos um relacionamento íntimo com Ele. O versículo 9 do capítulo 28 diz assim, Provérbios: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Percebe, irmão? Mas a pergunta é, quem está pisando na lei de Deus? Provérbios 28, o versículo 9. Quem está pisando na lei de Deus? Como está a nossa irmandade? O sábado é esquecido. As pessoas em nosso meio estão pisando. Não se fala mais da reforma do sábado. Não se fala mais. E lembra que a sexta-feira é o dia por excelência de quê? Da preparação. Ainda preparamos o nosso alimento na sexta-feira? Ou deixamos para cozinhar o nosso pão? O nosso pão, que eu digo, nossa comida no sábado. Queridos, Deus está muito triste com Israel moderno. Ainda que o número deles seja 23 milhões, só o remanescente é que será salvo. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, diz o Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Sim, tudo é por amor, irmãos. Jesus veio por amor de nós. Morreu por nós, ressuscitou por nós, está intercedendo por nós, irá voltar para nos levar por amor, amém? Amém. E o que estamos fazendo? Muitos dos que dizem ser adventistas do sétimo dia estão comprando no sábado. Deus se agrada disso? Não, irmãos. Mas lá em casa não tem nada. Por que não comprou no dia da preparação ou antes? Não, mas não tem nada. Se não tem nada, então misericórdia. Então não está sendo fiel a Deus. Não tem nada. Fale com o irmão e vá almoçar na casa dele. Ou dela no sábado. Irmãos, nós temos que ser fiel a Deus. Ou ser fiel ao inimigo. Deus está nos chamando para ser fiéis mordomos. Fiéis adventistas do sétimo dia. Mas eu fiz isso hoje. Eu fiz isso no sábado passado. Durante a semana eu fui infiel. Queridos, confesse o seu pecado. Peça perdão. Ele nos perdoa, nos toma pela mão e diz, meu filho, eu estou contigo, eu vou te ajudar a não fazer mais isso. Amém? Amém. O nosso Deus é um Deus de justiça. É um Deus de amor também. O amor de Deus é enorme, mas a justiça dele também é do mesmo tamanho. Não existe amor maior do que a justiça. Andam de mãos dadas, é do mesmo tamanho. Muitos tendem esse erro, esse engano, de querer dizer que Deus é amor e não importa o que você faça, Deus te ama. Não. Não importa o que você faça, não. Ele te ama. Mas Ele quer que você se arrependa dos seus maus caminhos e viva. O Senhor é o caminho, queridos. Ele é a verdade, Ele é a vida. Que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus Cristo. Que nós possamos dar ouvidos ao assim diz o Senhor. Porque ainda Ele fala. Eu não sei até quando, mas ainda Ele fala. E nós iremos ter, queridos, nesse momento, um louvor especial. E se você quer firmar um compromisso com Deus, ou se você quer continuar buscando ao Senhor, no momento que a irmã irá cantar esse louvor, medite na letra desse louvor, desse hino. E se for a tua vontade, buscar o Senhor de todo o coração, no decorrer do hino, coloque-se de pé. E no final eu quero orar por você e por tua família. E que o Senhor Jesus habite em nosso coração, para a honra e glória dele somente. Amém? Mas eu não me lembro
realmente isso é a nossa vida. Porque Ele é a melhor opção. Não existe outro. Queridos, Provérbios, Jeremias capítulo 29, do 11 ao 13, diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amém. Queridos, um coração completo, sem reservas. Deus não aceita ser dividido. Na verdade, Ele não aceita dividir você com ninguém. Ele quer ser o seu dono. Ele quer ser o seu pai. Que possamos aceitar Ele, porque em nossa mente, em nosso coração, só existe um lugar. E se Ele não estiver preenchido com Deus, Ele está com outro ser. Que nós possamos buscá-lo de todo o coração. Amém? Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo teu cuidado até aqui. Obrigado, ó Deus, pela noite que passou. Obrigado por estarmos aqui nesse momento na tua casa, na casa de oração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou conosco. Senhor, nesse momento, coloco diante de ti, eu consagro a ti, ó Deus, a vida de cada irmão que aqui está. Consagro a vida de cada um de nós a ti, Senhor. Pois nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos nada. Nós necessitamos de ti para tudo. Porque nós não temos, ó Deus, sabedoria. Nós não temos conhecimento. Nós necessitamos de ti como um pai de amor. Um pai verdadeiro que nunca nos abandona. Senhor, toma nas tuas mãos cada pessoa que aqui está. Cada família aqui representada. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça presente na vida de cada um de nós. Que os teus anjos, ó Deus, acampem ao nosso redor. Nos guarde, nos livre de todo mal. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a abandonar tudo aquilo que não visa com a tua vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados, ó Pai, da tua igreja, do teu povo, ó Pai, nesse tempo do fim que estamos vivendo. Senhor, desperta os sinceros que ainda há na tua igreja. Fortalece a fé, meu Deus, do teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Amém. Fica conosco durante todo esse teu santo dia. Que possamos, ó Deus, honrar a ti nesse teu santo dia também. É o que nós te imploramos e desde já agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.